Olá, meu amigo, minha amiga, vamos continuar então, né? Vamos entrar aqui no 25º vídeo, né? Sobre esse tema, sobre diabo, Satanás, encapetamento, demônios e tudo mais, né? Paramos no vídeo passado, você deve se lembrar, uma equação. A epístola aos Romanos não faz qualquer referência ao diabo, mas tem muito o que dizer sobre o pecado, especialmente pecado no sentido desejos humanos errados. Sim, é impressionante observar o que Romanos diz sobre o pecado e outras passagens lá das cartas do Novo Testamento que dizem sobre o quê? O diabo. É impressionante também, mas não deve surpreender-nos, porque anteriormente chegamos à conclusão que o diabo é uma personificação dos desejos humanos errados ao longo de toda essa série, certo? Agora vimos que Paulo usa a palavra pecado nesse sentido lá em Romanos. Por isso a equação é inevitável. A tabela que veremos é uma simples maneira de mostrar que o que Romanos diz sobre o pecado e outras passagens do Novo Testamento atribuem a diabo e Satanás. Hostis ao Criador, devem ser resistidos. Romanos capítulo 6, verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá. Enganadores. Romanos capítulo 7, verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Destruidores da vida. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Destruídos pela morte do Messias. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Antíteses do Espírito do Criador. Romanos capítulo 8, verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Atos capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Governantes e mestres. Romanos capítulo 5, verso 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis que, daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Lucas capítulo 11, verso 18. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Bom, esta série de vídeos sobre o assunto do diabo
nos levam a esperar esse paralelo de fatos escriturísticos acerca do pecado e o diabo. É útil, no entanto, quando apresento este ponto de vista sobre o diabo àqueles que aceitam a ideia tradicional, da iniquidade, desde o final desse estudo, do início ao fim. Primeiro, dirigir a atenção para o fato de que a Escritura diz as mesmas coisas sobre o pecado e sobre o diabo. E então pode ser sugerido que, por uma dedução racional, parece que o pecado é o diabo lá na Escritura. A personificação do pecado em Romanos. O último ponto na tabela de comparação que fizemos é digno de uma ponderação aqui. Por essa altura já estamos acostumados a pensar sobre o diabo como uma personificação dos desejos humanos errados. Você vem percebendo através de toda essa série. Quão significativo é então que o pecado é personificado da mesma forma lá em Romanos. Em Romanos capítulo 5 e 6, o pecado é representado assim, vamos lá, como um governante. Romanos capítulo 5, verso 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que se opõe ao Criador. Romanos capítulo 6, verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como um dono de escravos que exige obediência. Capítulo 6, verso 16 também. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E paga salários também. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Antes de deixarmos esta vertente do nosso estudo, que seja mais uma vez afirmado aqui que quando o pecado é equiparado com o diabo, a palavra pecado é usada, como acontece em abundância em Romanos, para descrever os desejos humanos errado. O problema do mal, o Criador. A origem do mal está nele? Isaías capítulo 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amós capítulo 3, verso 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Realmente não é difícil de entender essas passagens que falam do Altíssimo como o Criador do mal. Não. Mas não é pecado. O mal não é pecado. É a adversidade que pode, ou talvez não, ser um castigo para o pecado. Lá no Salmos, capítulo 90, existe um paralelo interessante entre os dias e anos, onde é evidente que, nesse contexto, pelo menos, o mal é a adversidade da vida. Vamos lá, Salmos capítulo 90, verso 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Certo? A decisão do homem. Tema do nosso último vídeo desta série. Legal, eu gosto muito quando vocês vêm aqui, assistem até o fim, porque isso é importante. Assista até o fim os vídeos. Vai lá, confere na sua Bíblia. Não deixe que a minha palavra seja uma verdade absoluta, mesmo porque ela não é a verdade absoluta. Tá bom? Dá um pulo lá no nosso canal, dá um joinha, se inscreva, propaga, compartilha. Tá bom? Até o próximo vídeo.